Meu nome é Daniel Popovic, eu fiz minha carreira toda fazendo alocação internacional para investidores brasileiros. Há mais ou menos 4 anos atrás eu fui para Franklin Templeton e aí o nosso foco é mais nos investidores institucionais, ou seja, fundos de pensão. E eu faço parte, na verdade, sim, eu sou responsável pela América Latina da área de uma unidade da Franklin que chama Franklin Templeton Investment Solutions. Tá? Então o nosso foco é construir portfólios. Nós somos os alocadores dentro da Franklin Templeton. A Franklin tem estratégias de ações de valor, de crescimento, de tecnologia, de infraestrutura, por aí vai. Mas o meu trabalho é construir portfólios que a gente chama multiativos, ou seja, portfólios que vão ter renda variável, renda fixa, alternativos, nesse processo. Tá? Então a gente tem hoje gestão, esse número está um pouco desatualizado, a gente tem um pouco mais de 93 bilhões de dólares sob gestão, espalhados pelo mundo. E a gente tem crescido muito na América Latina, até acho que o momento que a gente vê no Brasil, a internacionalização do portfólio do brasileiro é uma tendência que a gente vê aí como muito promissora, e a gente acha que muita coisa legal está para acontecer. Eu acho que está tendo uma transformação em termos de diversificação dos portfólios. Então a gente, junto com parceiros como o Davos, a gente quer participar dessa, vamos dizer, eu acho que posso até arriscar dizer uma melhoria aí dos portfólios que vão ficar mais diversificados, acessando mais classes de ativos globais. Mas vamos ao que interessa, tá? Vou começar aqui, não vou ler tudo isso daqui, tá, gente? O que importa aqui é, normalmente, quando nos nossos materiais, a gente gosta de colocar 3 temas. 3 temas de macro, 3 temas de portfólio, tá? No lado de macro, eu acho que a gente vai discutir um pouco o que a gente está vendo no lado do crescimento econômico global, tá? O que a gente está vendo no lado da inflação, e por último, o que a gente está vendo no lado de política monetária e política fiscal. Tá? Então eu vou passar, porque senão é muito chato o slide com muito texto. Mas eu já adianto para vocês, no lado dos portfólios, hoje a gente tem uma visão positiva para ativos de risco. A gente está o que a gente chama overweight ações dentro dos nossos portfólios multiativos. Tá? Dentro de ações, a gente está defendendo muito a diversificação regional. Tá, a gente vê aí alguns bolsões de oportunidade, algumas regiões apresentando um pouco mais de risco, mas a gente está defendendo a diversificação e a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu esse ano e o que a gente vê de oportunidades. E por último, na parte de renda fixa, a gente tem uma preocupação grande com curvas de juros soberanas no mundo desenvolvido. Tá? A gente vê aí um problema fiscal que está aumentando e isso nos leva aí a ter um posicionamento na renda fixa de mais curto prazo e a gente vai explorar isso um pouco também. E se a gente puder passar, acho que a gente pode passar esses slides. Fala aí onde que parar. Mais um, aqui. Então, isso daqui é um resumão de como a gente está se posicionando. Tá? Eu gosto de começar meio que pelo final, com a conclusão. É isso que a gente vê, é assim que a gente está posicionando os nossos portfólios. Acho que nada mais sincero do que como você está, vamos dizer, tomando risco no mercado. Então, o que a gente vê hoje são algumas coisas. Dentro de ações, a gente está overweight, ou seja, a gente tem um peso acima do que é o nosso benchmark. Vamos supor que é um benchmark 50% ações globais, 50% renda fixa global. Hoje a gente está algo como 52,5% ações, 47,5% renda fixa. Tá? Dentro de ações, a gente tem uma preferência por ações dos Estados Unidos. Tá? A gente tem ali a gente rebaixou Europa. Tá? Seja a zona do euro, seja Reino Unido, a gente tem uma visão um pouco mais pessimista, a gente vai discutir isso. Japão está como neutro, mas assim, é aquele neutro que está quase caindo para ficar rebaixado. Tá? Mas a gente tem, vou deixar Canadá e Austrália de lado, que é muito específico, mas em mercados emergentes a gente tem uma visão positiva. Tá? E aí a parte, vamos dizer, mais triste, a gente tem mais positivo em relação à Ásia do que necessariamente a América Latina. Tá, mas eu acho que vale a pena a gente ter até um pouco de discussão como que na perspectiva global a gente vê, por exemplo, o Brasil ou América Latina. Dentro de renda fixa, vou tentar dar uma resumida aqui, mas basicamente a gente tem uma visão cautelosa em relação a curvas de juros, como eu mencionei, tá? Principalmente nos Estados Unidos e no Japão, que está passando por uma situação bem peculiar depois de 4 décadas de um regime econômico específico. E dentro da renda fixa corporativa, hoje a gente tem uma preferência por títulos emergentes e moeda local, e a gente também tem uma preferência que aqui não mostra, mas os portfólios mostram, por crédito corporativo, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Então, com isso,
eu quero trazer algumas observações, tá? Vamos começar pelo crescimento. Eu já adianto que a gente vê um cenário macro benigno, né? E muita gente pode até ficar na dúvida, né, sobre como é que a gente está vendo um cenário positivo no ambiente, tem muita incerteza e a gente vai tocar nesses pontos, mas eu acho que a gente tem que olhar os números, tá? Aqui a gente está vendo os PMIs, vamos deixar de lado um pouco a tecnicalidade dele, mas isso aqui são indicadores de alta frequência, que tem uma leitura aí, se não me engano, semanal, que dão pistas sobre o crescimento, ou seja, como os compradores das empresas, como as empresas estão se posicionando diante do ciclo econômico. Estão comprando, estão expandindo, estão fazendo aí, vamos dizer, aumentando seus estoques. Então, isso dá algumas pistas para a gente. Por quê? Porque se a gente vê aqui, a gente começa no meio de 2022, se a gente vê o período pós-pandemia, né, um tema que foi muito recorrente foi o setor de serviços, ele foi o grande, vamos dizer, motor das economias desenvolvidas, principalmente os Estados Unidos. Né? Vamos lembrar, né? Na pandemia todo mundo ficou em casa, teve um grande aumento aí no consumo de bens, né? Todo mundo comprou computador, comprou mesa, comprou cadeira, teve uma inflação nesse lado. O setor de serviços, obviamente, ficou reprimido, ninguém estava saindo de casa. Tá? O que acontece quando a gente começa aí, vamos dizer, a acabar os lockdowns, o pessoal começa a circular mais, uma demanda reprimida pelo setor de serviços e a gente começa a ver aí acima de 50 significa um nível de expansão, a gente vê o setor de serviços dominando aí o que é a expansão econômica nos países desenvolvidos. Agora, um ponto importante, essa é uma discussão que inclusive toca numa discussão geopolítica que a gente vê hoje, é produção industrial. A produção industrial global, ela tem um caminho meio errático aqui, mas em 2025 ela parece ter caminhado para o positivo. Isso é um ponto muito importante e é um sinal, vamos dizer, de que o crescimento econômico não necessariamente ele está num ritmo aquecido, mas ele está positivo e ele até dá sinais de uma possível aceleração, tá? E isso é um ponto relevante para quando a gente discute ativos de risco, tá? A gente passar mais um, por favor. Um outro ponto importante que é uma discussão eu não sei quem gosta de acompanhar o mercado internacional, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, fez mais um corte de juros em setembro, né, depois de uma pausa, tá? Esse ponto ele é muito importante para a gente acompanhar. Por quê? Porque o Fed tem dois mandatos. Ele tem o controle de inflação e ele tem, vamos dizer, o pleno emprego. Tá? Durante muito tempo, a economia estava aquecida e a preocupação estava no lado da inflação. Então, o Fed estava, vamos dizer, adotando uma postura que a gente chama de start-stop. Então, toda vez ele podia sinalizar algum movimento, mas nunca comunicava claramente uma trajetória de política monetária. Sempre se reservando aí uma opcionalidade. Ele falava que ele era data dependent, ou seja, eu dependo de dados para tomar minhas decisões de política monetária, não me comprometo com uma trajetória, isso me deixa, vamos dizer, menos vulnerável se eu tiver errado sobre alguma leitura ou alguma dinâmica inflacionária que eu não esperava vir e atuar. Mas por que é importante essa questão do mandato do Fed? Porque final de agosto, quando a gente viu os dados do payroll, os dados de emprego dos Estados Unidos, de criação de vagas de trabalho, a gente viu números significativamente piores do que era o esperado. Tá? E isso levou a uma mudança de postura do Fed, que falou, eu vou lá e vou cortar juros. O mercado já no final de agosto começou a precificar que o Fed ia cortar, foi lá em setembro, de fato cortou, sinalizando aí para o mercado de trabalho. Então tem algumas coisas para a gente explorar nessa discussão sobre o mercado de trabalho. A primeira obviamente o emprego ele é importante, ele gera renda. Aqui é um gráfico meio confuso, mas aqui ele tem uma coisa muito importante, tá? Quando a gente vê aqui, personal consumption, ou seja, o consumo, ele é historicamente 2/3 do que é o PIB americano, tá? Então o consumo interno ele é chave para a economia americana. Então qualquer sinal de fraqueza em algo que possa impactar o consumo interno nos Estados Unidos, ele é um ponto de atenção. Então, o questão do mercado de trabalho, ele pra gente é muito importante porque a gente não quer ver nenhum impacto relevante no crescimento dos Estados Unidos. Se a gente puder passar um slide, por favor. Tá? Tá ótimo. Então aqui o que a gente vê, eu acho que tem um ponto importante que é o seguinte, e eu vou concluir a questão do consumo. Mas esse ano, do ano de 2025, foi o ano que o mercado deu um cavalo de pau. Tá? Eu não conheço ninguém que no final do ano passado estava super animado com a Europa ou Japão,
que são as regiões que acho que melhor performaram, acho que depois da China, ou se da Coreia do Sul com um mercado específico. Então, o que acontece é, esse ano, e sem julgamento político, eu acho que é um ano em que a política entrou muito forte dentro do que é os mercados. Né? O governo americano, principalmente no começo de fevereiro, começa já uma comunicação muito mais agressiva em relação a comércio internacional, a questão de imigração e por aí vai. E isso tem um impacto nos mercados. Né? Se eu sou um empresário do setor de construção civil nos Estados Unidos e eu vejo o governo muito mais firme na questão migratória, eu vou ficar preocupado. Né? Se eu vou ficar preocupado, será que não é melhor eu segurar um pouco novos projetos que eu vou fazer de construção? Né? A gente sabe que o mercado de construção civil lá depende muito de imigrantes. Ou, por exemplo, a questão de guerra comercial. Né, ou ameaça de tarifa, se a gente lembrar em abril, né, se não me engano foi no dia 2 de abril, né, o tarifaço, o Liberation Day, né, todo mundo recebeu tarifa, até a ilhazinha no Caribe que tem, sei lá, um pássaro e um cachorro receberam tarifa. Então isso tudo deixa o investidor acuado. Por quê? Porque quando o empresário, acredito que a maioria aqui são empresários, faz um investimento, né, de capital fixo, faz um investimento, ele tem uma visão mais longo prazo. Ou, por exemplo, se uma empresa vai fazer uma aquisição de outra empresa, talvez um outro continente. Cara, as tarifas entram na conta. Se eu não sei quais são as tarifas, isso complica. Um outro ponto e vale a pena mencionar um pouco a questão das tarifas é a tarifa em si, eu acho que existe um consenso no mercado que elas têm um impacto inflacionário no curto prazo. Tá? Política, vamos dizer, mais restritiva em relação à imigração tem um impacto inflacionário no curto prazo. Tá? Eu vou tarifar bens de consumo ou serviços, tem impacto inflacionário no curto prazo. Preço aumenta, alguém vai pagar, ou a margem cai ou o preço aumenta. Tá? Normalmente pode ser uma mistura dos dois ou o preço é repassado para o consumidor. Tá? Então o que acabou acontecendo? Né? Por que eu tenho esses dois gráficos? Eu tenho aqui gráficos de confiança, né, de CEO e confiança de consumidor. E o que a gente vê nesse ano foi uma grande volatilidade de expectativas em relação à confiança, quando a gente olha tanto no lado empresarial quanto no lado de consumo. A gente vê um aumento muito grande, principalmente ao final do ano passado, né, com a perspectiva, o Trump teve um governo mais pro-business, cortou impostos e por aí vai. Quando começa a comunicação lá em fevereiro, a gente vê uma postura um pouco diferente do esperado, isso dá um baque nas expectativas, principalmente depois do final de abril, quando o governo começa, vamos dizer, a tomar uma perspectiva um pouco mais pragmática, a gente vê aí o mercado recuperando um pouco a confiança. E esse é um tema importante, principalmente quando a gente for olhar a questão de números corporativos, os lucros das empresas. É até interessante, né? No meu caso, que resido lá, mudou bastante, vamos dizer, a percepção de consumo do americano. Antigamente o americano era um consumidor voraz, né? Isso lá em 2008 a gente via muito isso no passado, mas acho que o ajuste que você vê ali na expectativa do consumidor vem exatamente disso. Né? Hoje em dia, tudo isso que ele falou aqui implicaria numa inflação muito mais alta. E ela acabou não acontecendo, pelo menos ainda. Entendeu? Por quê? Porque eu acho que o ajuste vem no consumo. O americano aprendeu até certo ponto, né, ou vamos dizer, de uma forma mais drástica, a consumir um pouco menos ou de uma forma mais organizada. Pelo menos é assim que a gente vê. Então, por isso que o consumo não se manteve num patamar tão mais alto. Estou aprendendo a parcelar, né? Sabe que uma das ações que mais andaram na Europa foi de uma empresa que está fazendo parcelamento de compra. Isso a gente conhece bem. Se a gente puder passar mais um, por favor. Então, eu acho que assim, pegando esses dois pontos, aí, assim, talvez eu coloquei um cenário meio preocupante de mercado de trabalho, PIB, mas a verdade é que quando a gente olha historicamente, aqui o que importa isso aqui é como está o mercado de trabalho em cada uma dessas regiões versus a média de 20 anos, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, a gente ainda vê o mercado de trabalho que está apertado. Tá? Então aqui eu vou fazer um julgamento sobre política monetária. Eu acho que o Fed acertou em fazer o corte de juros e dar uma sinalização de política monetária, ou seja, aquela mudança de postura do Fed me parece que foi acertada. Eles anteciparam um possível enfraquecimento do mercado de trabalho, vamos dizer, afrouxaram as condições monetárias,
dando aí talvez um pouco mais de fôlego para a economia. Eu acho que ainda tem uma discussão sobre como que vai ser a velocidade dos cortes de juros pelo Fed, a magnitude dos cortes de juros, mas quando a gente olha o mercado de trabalho, ele não é um mercado de trabalho que está bastante apertado, está saudável, então assim, a gente continua monitorando, mas por enquanto parece que o mercado de trabalho nos Estados Unidos deve manter uma certa solidez olhando para frente. Essa é uma pergunta que eu faria, vocês veem um corte agora em dezembro e para o ano que vem, como é que vocês enxergariam o final do ciclo ali? A gente vê sim um corte em dezembro. Aí sobre assim, o final do ciclo... Vai depender muito de data. Né? Vai depender muito de dados. Porque, e aí tem, eu vou fazer o seguinte, essa pergunta é muito importante, na hora que a gente discutir política monetária, tá tem um ponto de observação ali. Pra frente. Vamos para frente. Então, aqui vamos pular um pouco mais. Aqui eu acho que a gente começa a entrar, mas eu vou pular esse slide. Mas eu vou pular mais um, por favor. Então vamos começar a falar agora um pouco de inflação, tá? Inflação é um tema importante. A nossa visão é que a inflação ela está caminhando na direção esperada, né? O que a gente gostaria. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um período de pandemia, tem um pico na inflação, tá? É uma dinâmica diferente entre inflação de bens de consumo e de serviços. Primeiro vem a dos bens de consumo, depois vem a de serviços, tá? Mas o que a gente vê, principalmente a partir de 2023, é um processo de desinflação. É uma inflação que segue positiva, tá? Mas o ritmo de aumento da inflação ele vem caindo, tá? Isso é uma coisa que a gente vê no mundo desenvolvido principalmente, tá? Por que isso é importante? É porque inflação não é uma coisa boa. Assim, não ter inflação é um problema, mas vamos dizer, uma inflação controlada ela é importante. E aí a gente já começa a conectar um pouco aquele papo do Fed, né? O Fed falou, eu tenho meus 2 mandatos, vou privilegiar um pouco mais o mercado de trabalho agora. Nos Estados Unidos, tá, a inflação não está próxima dos 2%, que é a meta formal do Banco Central. Tá? Essa meta tem que ser, vamos dizer, ela tem que passar pelo Senado para aprovação, tá? Mas o Fed deu algum indício de que talvez ele está mais confortável em informalmente trabalhar com uma inflação acima da meta. Tá? Então você pode falar, beleza, então o Fed vai permitir um pouco mais de inflação, de novo, coisa que a gente aqui no Brasil conhece bem, mas não quer dizer que a história da inflação ou a luta contra a inflação, ela parou ou ela foi abandonada. Tá? Tem alguns pontos quando a gente fala de inflação que eles são muito importantes. Então se a gente puder passar mais um, por favor. E aqui a gente começa uma discussão interessante sobre a questão das tarifas. Tá? Apesar de ter a guerra comercial ter amenizado, né, muitos acordos estão sendo costurados aí, né, muitos acordos foram fechados, mas muitas negociações, vamos dizer, algum acordo preliminar foi fechado, a gente sabe que tem uma série de negociações acontecendo, né, por trás das cortinas, mas um ponto ele é importante. A gente sai, né, de um nível médio de tarifas de 2,5% e a gente caminha agora para um nível médio de tarifas de próximo de 17%. Vai aumentar? Vai subir? Acho que não, acho que vai ficar mais ou menos por aí. Tá? Tanto que a maior parte das negociações que estão acontecendo hoje elas são mais específicas a setores, ou alguns tipos de atividade, ou aqueles minérios preciosos lá, os rare earth minerals da China, mas a gente não espera ver uma grande alteração aí nesse nível médio de tarifa de 17%. E isso importa. Tá? Então se a gente passar para mais um slide, e aí é um ponto interessante aí, Adriano, você qualquer coisa comenta, por favor, como é que está a realidade nos Estados Unidos, tá? Mas quando a gente olha os índices de inflação, aqui é equivalente ao IPCA, mas aqui é vamos dizer, o núcleo, sem comida, sem energia, tá? Então aqui a gente está olhando muito mais a questão usados, né, que deu uma bela subida. Que deu uma bela subida. Mas aqui a gente não está nem considerando carro usado. Não, então, sim, aqui, né? Aqui é bens de consumo. O que a gente vê no ano de 2025 é uma inflação crescente em bens de consumo. Isso sim pode ser associado ao impacto das tarifas no consumo americano. Tá? Então esse é um ponto importante, por quê? Porque ele coloca o Fed numa situação mais ou menos delicada. Antes o Fed estava combatendo a inflação, o mercado de trabalho estava ótimo, tenho 2 objetivos, um está tranquilo, eu foco no que hoje está mais difícil. Se a inflação continuar e o mercado de trabalho dar algum sinal de piora,
o Fed tem um grande pepino na mão. Tá? Então, assim, esse é um ponto importante. Então, a gente tem uma preocupação em termos de trajetória inflacionária nos Estados Unidos. Então, se a gente passar mais um, por favor, vamos acho que passar, o preço de petróleo acho que importa menos, mais um, então, aqui tem um ponto importante quando a gente discute a questão de política monetária. Então, vamos lembrar que a gente vê uma inflação de bens de consumo que parece estar dando alguns sinais de estar crescendo nos Estados Unidos. Agora, aqui tem uma questão, de novo, algo que a gente brasileiro conhece muito bem, que é trajetória fiscal. Tá? Então, nesse gráfico aqui da esquerda, a gente tem duas projeções para o déficit fiscal americano. Tá? A primeira, em azul, ela mostra a projeção do déficit fiscal sem despesas financeiras, tá? E a segunda, ela considera a projeção do déficit fiscal americano com despesas financeiras. Então, o que a gente vê aqui é um déficit crescente de acordo com as projeções. E isso está começando a se tornar um problema para os Estados Unidos, e a gente acha que de forma muito suave, muito sutil, está começando a fazer preço nas curvas de juros. Tá? E não é só uma questão dos Estados Unidos. Então, alguns pontos importantes sobre o déficit fiscal, ou sobre o balanço, né, o orçamento do governo americano. Terceiro maior bolsão, né, categoria dentro do orçamento americano, é justamente despesas com juros. Quando o Scott Bessent, que hoje é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ele assume, né, o cargo, um dos primeiros discursos, ele fala que um dos objetivos dele era baixar a taxa de 10 anos do Tesouro americano. Tá? E aí uma coisa importante, por que esse é um objetivo dele? Porque o governo ele não se financia com a taxa do Banco Central, né? Que, assim como o Banco Central aqui no Brasil não se financia com a Selic, ele se financia ao longo da curva de juros. Então o governo, de certa forma, quando necessita captar, ele é um tomador de preço. A taxa quem define é o mercado, ele pode tentar influenciar, mas não consegue. Ou seja, quando o Bessent fala isso, ele dá um indicativo de pelo menos a expectativa em relação a juros eu quero conseguir contornar. E isso não está funcionando. Tá? O governo americano está tendo uma dificuldade muito grande em passar uma convicção em relação a mudanças na sua trajetória fiscal. Tá? Vamos pegar alguns exemplos do que a gente viu esse ano. Quando o governo assume, um dos pontos que se fala é daquele Department of Government Efficiency. Né? Todo mundo deve lembrar, o Elon Musk na Casa Branca, que eles vão fazer uma série de cortes. Qual que é o problema, né, dessa iniciativa? E normalmente cortes são bem-vindos, né? Você fala assim, o cara prometeu, vamos dizer, reduzir força de trabalho do governo, ser mais eficiente, tirar despesas supérfluas e por aí vai. Mas a verdade é, a parte discricionária, ou seja, a parte do orçamento sobre a qual o executivo ele tem controle, ela é pequena. Ela não resolve o déficit fiscal americano. Então, não tem como você contornar a trajetória fiscal dos Estados Unidos sem uma negociação grande no legislativo. E quem gosta de acompanhar a notícia, até semana passada a gente estava num shutdown do governo, talvez um dos mais longos da história, justamente por embates entre republicanos e democratas no Senado. De novo, sem julgamento político, mas a gente vê uma situação política tensa. Independente da preferência qual dos lados, hoje a gente tem um cenário de impasses. Então, vou arriscar fazer aí algumas projeções. Né? Meu papel, meu trabalho é tomar risco, é alocar risco nos portfólios. Me parece aí, a gente vê uma inflação que começa a crescer no lado de bem de consumo, a gente vê uma trajetória fiscal que começa a preocupar um pouco, então não me parece aí uma simetria muito boa quando a gente fala de juros longos, tá? Óbvio, aqui eu vou fazer o disclaimer, né, e aí me corrija, acredito que a maior parte de vocês não acessa muito títulos do Tesouro de longo prazo, mas é uma questão do investidor institucional, fundos de pensão normalmente tem esse tipo de exposição, mas ele impacta, ele importa, eu acho que para o cenário macro, por isso que eu acho que essa discussão ela é bacana. Então se a gente passar mais um slide, eu vou conectar, como é que a gente está de tempo, só para então aqui tem alguns detalhes e eu acho que eu vou conectar um pouco esse tema dos Estados Unidos com um pouco do que a gente vê na Alemanha e vou começar a introduzir um outro tema, tá?
eu falei, né, 2025 foi o ano do cavalo de pau nos mercados, tá? Então, uma das mudanças que a gente viu, que acho que conecta com esse tema do lado fiscal, curvas de juros e por aí vai, é um tema de uma mudança relevante acontecendo na Europa. Um dia que foi emblemático nos mercados foi o dia que o Zelensky foi lá no Salão Oval na Casa Branca, que não foi uma situação muito confortável. Para ele, né? Para ele, principalmente. Mas o que a gente acabou vendo depois o mercado já começou a reagir logo depois desse encontro. Por quê? Porque a mensagem ficou clara. A Europa tem que começar a se virar em termos de defesa. O apoio dos Estados Unidos, que durante muitos anos era dado praticamente como um certo, ele muda e isso leva uma reação ao lado da Europa. Não muito tempo depois, a União Europeia anuncia um plano de investimento de 300 bilhões de euros em defesa. E pouco tempo depois, eu acho que talvez um dos arranjos políticos mais interessantes dos últimos anos, o cara que viria a ser o primeiro-ministro da Alemanha não era ainda, tinha ganhado a eleição, não tinha sido empossado, conseguiu costurar um acordo com a coalizão vigente que ia ser trocada nas eleições e conseguiu anunciar um pacote de gastos de 700 bilhões de euros em defesa e infraestrutura. Tá? Isso tudo levou a um movimento muito positivo para o mercado de ações europeu, principalmente o setor de defesa. Tá? E aí, de novo, eu vou arriscar, eu falei lá atrás que a gente está underweight, né? Ou seja, a gente não está, a gente está, como fala, menos otimista com a Europa, menos alocado, porque a gente acha que assim o pessoal ficou muito animado muito rápido, tá? Mas alguns pontos são importantes. Eu acho que, e aí tocando nesse ponto, o que isso impacta na prática? A gente vê uma Europa começando a acordar, seja no tema de defesa, seja no tema de produtividade. Tá? Uma coisa que acho que pouco se fala muito de guerra comercial, tensão comercial entre Estados Unidos e China, mas pouco se fala sobre a relação entre Europa e China. Por quê? A Europa estava feliz da vida, quem gosta de acompanhar ações do mundo de luxo, as empresas de carro europeias de luxo, Louis Vuitton, todas essas coisas, estavam indo super bem nos últimos anos. Por quê? Porque esses caras estavam acessando o consumidor chinês. Né, que era uma força, um poder em expansão, e realmente estavam filas. No Louis Vuitton, Champs-Élysées, a fila era basicamente de chineses, asiáticos, como um todo. Eu fui para lá, foi um negócio assim, tirei foto, inclusive, um negócio assim, louco, você precisava marcar a hora para entrar ou pegar aquela fila, a fila era dominada, um negócio assim, estupendo. E esse ponto ele é muito importante, por quê? Porque todo comércio normalmente ele é uma via de duas mãos. Ao mesmo tempo, a China também começou a vender mais para a Europa. Eu acho que talvez uma das notícias mais emblemáticas do ano passado foi quando a Volkswagen começou a anunciar fechamentos de fábricas na Alemanha. A Europa, diferente dos Estados Unidos, não é 2/3 consumo interno. Consumo interno é relevante? Sim. Mas a Europa ela é muito mais sujeita ao ciclo do comércio global e à produção industrial do que os Estados Unidos. A Europa ela é tradicionalmente conhecida como um grande polo de produção industrial, de tecnologia industrial. Quando a gente começa a ver que o mercado europeu está sendo dominado por carros chineses, né, e a gente é brasileiro, né, se todo mundo aqui mora em São Paulo, se a gente botar a cara na janela, a gente vai ver um monte de carro chinês passando por aí. Então a gente começa a ver que a Europa agora meio que tomou um chacoalhão e está tentando recordar. Mas como é que a gente faz para, vamos dizer, todo mundo chegar num acordo? Imagina você fazer um almoço ali com 20 pessoas da família para tomar uma decisão sobre como que vai conduzir lei, regulação e por aí vai. É meio complicado. Então, assim, a Europa está fazendo um movimento, ninguém espera que a Europa vai fazer um processo de desregulação, mas a gente espera, vamos dizer, talvez algum trabalho seja feito na questão de melhorar ou fazer a regulação europeia ser um pouco mais pró-negócio. Tá? E eu acho que assim, talvez um tema interessante, e duvido que ele imaginava que ia estar no ponto que está hoje, mas o Mário Draghi, ele escreveu em novembro do ano passado um artigo bem longo com sugestões do que a Europa podia fazer para ser um pouco mais produtivo. E aí, por último, conectando isso um pouco com o que a gente vê no cenário de juros e curva de juros. Aqui a gente vê a taxa do título de tesouro de 30 anos da Alemanha. Tá?
A Alemanha, que sempre foi o grande defensor da austeridade fiscal, tem sua dívida PIB ali abaixo de 65%, a gente começa a ver um aumento nisso. Tá? Por que a gente vê um aumento? Tem a questão do aumento do gasto que foi anunciado, tem também preocupações com o plano fiscal na Europa como um todo. Então, o que a gente começa a ver é um aumento considerável aí nas taxas longas. Então, se a gente puder passar mais um slide. China? Eu só vou... Quanto tempo mais a gente tem? 10 minutinhos. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu acho que vou falar brevemente sobre China. Tá? O que a gente vê na China é uma situação muito curiosa. Tá? Por quê? Porque a China está passando por desafios estruturais muito severos. O desemprego entre a população mais jovem ele é muito alto, tanto que o governo parou de divulgar os dados, depois veio com um dado calculado todo diferente, obviamente mais favorável ao governo. O governo interviu não só no setor de tecnologia, né, que em 2020, mas depois fez ali vamos dizer, uma intervenção no setor de construção civil, que era um dos grandes motores da economia, né, comprava muito minério de ferro do Brasil justamente por causa do setor de construção civil. Mas quando a gente fala de China, a gente precisa separar o que é o lado macro, interno, e o que são as empresas de tecnologia. Tá? O que a gente vê esse ano foi uma corrida muito forte, principalmente nas empresas de tecnologia. Dia 15 de janeiro, 15 ou 16, a China anunciou aquele modelo R1 do DeepSeek, que foi todo um auê no mundo da inteligência artificial, porque ele, diferente dos americanos, ele não vinha com uma capacidade de lógica, de raciocínio mais poderoso que os modelos americanos, mas ele entregava algo similar com um suposto consumo de poder computacional muito menor, um consumo de energia muito menor. Tá? E aí a China entrou de vez dentro do que é a corrida pela inteligência artificial. Então o que a gente vê é uma demanda muito grande. Alguns pontos importantes quando a gente fala de China. Tá? E a gente tem um posicionamento muito cuidadoso quando a gente fala de China. Mas o que eu acho que é legal falar é a China é hoje o player dominante em termos de conhecimento sobre produção industrial. A Europa ainda tem uma parcela relevante, vai continuar sendo relevante, mas hoje a China, e talvez alguém aqui trabalhe com produto chinês ou importe coisas da China, não sei, mas o que a gente vendo relatórios, conversando com empresários, a China não é um lugar da produção barata. Quer produzir barato, vai para o Bangladesh, talvez Vietnã, Tailândia, esses lugares. A China é onde se vai para fazer produção com valor agregado. Então, assim, você não consegue tirar o iPhone, a produção do iPhone da China. Você pode tirar algumas partes do processo, mas você não consegue tirar uma série de coisas. Por quê? Porque não é só, vamos dizer, ter a fábrica e ter a mão de obra barata. Você precisa saber produzir. Não dá para fazer uma fábrica de semicondutores nos Estados Unidos. Você pode fazer, mas você precisa do expertise, você precisa das pessoas. Não é tão simples produzir alguma coisa. Então, um livro que eu li faz um paradoxo, uma relação bem interessante, que, assim, eu não sei, eu sou péssimo na cozinha, tá? Assim, eu não faço nada melhor do que um ovo mexido. Se alguém me colocar numa cozinha, melhores equipamentos, melhores ingredientes, uma receita super detalhada, e me der um prato, vamos dizer, mais ou menos sofisticado para eu fazer, até esse prato ficar bom, vão passar provavelmente alguns dias, talvez semanas. E eu acho que isso conversa muito bem com a questão do domínio sobre produção industrial. Então a China hoje detém esse controle. Parte do movimento que a gente vê nos Estados Unidos, acredito eu, é um entendimento de que os Estados Unidos também precisa preservar esse conhecimento sobre como fazer a produção industrial. Esse é um ponto-chave. De dependência, né? Porque a gente vê dentro dos Estados Unidos muito bem isso. A chamada transferência de produção. Muito se cogitou aí, basicamente, há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, da China para os Estados Unidos, ela é muito praticamente impossível de acontecer. Tá? Mas essa transferência de metodologia de produção que a Estados Unidos perdeu ao longo das décadas, inclusive entregou de mão tranquilo ali para a China, eu acho que essa é o grande mote que eles querem, que agora o Trump entrou num modo de tentar recuperar. Entendeu? Porque a metodologia inexiste. Você pensar hoje, o americano médio que está envolvido com produção industrial ou com produção em geral nos Estados Unidos,
um percentual muito baixo. Entendeu? Enquanto você leva isso há décadas atrás, mesmo com o mercado automotivo e tudo que tinha lá, era muito maior. Então acho que isso aí foi deixado, o legado deixou de existir. Deixou. E assim, isso foi um movimento dos anos 80, 90, quando os Estados Unidos começou a migrar, por exemplo, a produção de chips, principalmente de memória, para o Japão. Né? E aí é muito interessante ver aquele movimento que a gente vê no passado, quando o Japão ele começa com, vamos dizer, era mão de obra barata, começa a produzir chips de memória, por aí vai. Alguns anos depois, você começa a ver, por exemplo, o surgimento de empresas como Sony ou outras que inclusive saíam com inovação, Walkman e tudo mais, e essa produção, vamos dizer, de mais baixo custo começa a migrar, por exemplo, para a Coreia do Sul, Taiwan, até que eventualmente a China, lá depois de 89, começa a abrir aí para essa parte de comércio internacional. Então a discussão de China é muito interessante. Para quem gosta do assunto de China, tem, assim, eu recomendo muito dos pontos que eu falei ali. Estou terminando um livro que chama Breakneck, né? É um cara que era analista de tecnologia na China para uma empresa de pesquisa de mercado americana ou francesa, aquela Gavecal, eu não sei de onde exatamente eles são. Acho que é francesa, né? Mas é um cara assim, ele é um super pensador sobre esse tema e basicamente a tese do livro ele coloca que a China ele chama de engineering state, né, o estado da engenharia. E aí fala como Xi Jinping é engenheiro, como ele se rodeou de pessoas do mundo das exatas, tá? Como a China, né, como uma economia planejada, ela é tudo a partir do planejamento, né, e obviamente ele fala da questão de alguns avanços tecnológicos e por aí vai, fala dos muitos desastres também que fizeram, aquela política de um filho só, enfim. E ele compara com os Estados Unidos, que ele chama muito do lawyerly society, ou seja, uma sociedade muito movida por advogados. E eu acho que ele é um ponto interessante, porque eu até acho que vamos dizer, não cheguei na conclusão do livro, mas acho que o tom ele acaba sendo um pouco mais negativo à China. Né? Acho que tem muitas críticas à China, mas a gente pode muito bem criticar talvez um formato, um modelo econômico, mas ainda assim reconhecer que tem algumas coisas muito interessantes que eles estão fazendo e principalmente eu acho que é tentar ter um entendimento sobre o que vamos dizer, vai ser a China nos próximos anos. Mas corrigindo que ele falou de Hong Kong. De Hong Kong. Eu achava que... Mas o cara é francês, não é? O cara é francês. O cara é francês. Então, assim, só para comentar, para encerrar aqui, porque eu estou tomando muito tempo de vocês, falar um pouco sobre ações, tá? A gente é muito voltado para o lado quantitativo, sistemático, é uma coisa muito legal, mas que todo mundo ia dormir aqui se eu entrasse muito nos pontos. Mas uma das coisas que são a chave da gente comentar sobre o mercado de ações. Eu falei do crescimento, que é uma outra leitura sobre crescimento, tá? Isso aqui o CLI chama Composite Leading Indicators, tá? Então isso aqui é um índice econômico que ele é movido por base qualitativa. Tá? Então aqui são pesquisas de confiança, de como é que estão uma série de dados, mas é principalmente uma transformação do qualitativo em quantitativo. Isso aqui também confirma pra gente que a gente vê um cenário de crescimento que ele não só está no positivo, mas essa empinada para cima aqui mostra que está, vamos dizer, acelerando. Ninguém acha que vai acelerar para ficar um super crescimento, longe disso, mas quando a gente olha um regime de crescimento, né, positivo, e acelerando, ele normalmente é associado a fortes retornos em classes de risco, principalmente em ações. Tá? Então, óbvio, né, primeiro disclaimer que vocês vão ver em qualquer material publicitário de investimentos é performance passada, não garante performance futura, mas o passado é o que a gente tem para olhar. Então, assim, isso para a gente tem sido um ponto importante, a gente tem visto sinais, até pelo menos novembro, de que o regime ele parece favorável a ativos de risco. Se a gente passar mais um, por favor. Mais um. Uma outra coisa que a gente vê aqui que é interessante de curto prazo, que acho que vai ser um tema, uma observação interessante para 2026. A gente começa a ver uma melhoria no guidance das empresas, ou seja, as corporações nas suas divulgações de resultado normalmente dão algum tipo de indício mais positivo ou mais negativo para os seus resultados futuros. E ninguém é com aqueles gráficos de confiança principalmente do empresário, a gente vê uma melhoria substancial
no indicativo sobre lucros das empresas. Isso é um ponto muito importante. O setor corporativo dos Estados Unidos tem sido surpreendentemente resiliente e agora a gente começa a ver uma melhoria, ou seja, o lado corporativo começa a enxergar ali que os próximos resultados eles serão melhores, ou seja, o pessoal está revisando. Se eu achava que ia crescer 5, talvez agora eu estou achando que eu vou crescer 7. Isso é importante, principalmente gera momentum dentro do mercado de renda variável. Mais um. E aqui um ponto importante, que é uma coisa que é uma discussão que a gente está vendo para os Estados Unidos, tá? Que é o consenso sobre margem de lucro nos Estados Unidos. A gente começa por uma base zero, é um gráfico meio complicadinho, mas o que importa é o seguinte. No ano de 2025, a gente vê que a expectativa para a margem de lucro, ela melhorou ou piorou. Então o que a gente vê é as Magnificent Seven, que são as grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, Meta, né? Nvidia, por aí vai, tiveram uma melhora na expectativa de margem de lucro. Agora, o resto do S&P 500, ou seja, a maior parte das empresas, principalmente aquelas empresas de setores mais tradicionais, a gente vê uma certa deterioração. Pequena, mas a gente vê. Ou seja, a dominância dessas empresas parece deve continuar por mais um tempo. E aí eu vou encerrar com o seguinte comentário. O nível de valuation dessas empresas, ele é um ponto de atenção, né? Na média estão negociando acho que em torno de 31 vezes aí expectativa de lucro futuro. Mas aí tem uma complicação muito grande, tá? Eu não recomendo ninguém a tomar risco em base a valuation. Tá? Por quê? Porque valuation por si só ele é um péssimo previsor de retornos pelo menos de curto prazo. Tá? É um ponto de preocupação? Tá? Quando a gente decidiu ficar overweight ações, ou seja, ter uma preferência por ações versus renda fixa, a gente sabia que o tema de valuation das empresas de tech era um ponto-chave. Em novembro está sendo bem, está machucando. Mas como que a gente vê esse risco se manifestando? Quanto maior seu nível de valuation, maior o tombo que essas empresas podem tomar. Tá? Quer dizer que o tema de inteligência artificial morreu, o Sam Altman do OpenAI foi lá e falou que talvez ia precisar de ajuda do governo americano para concretizar seu plano de 1,4 trilhões de dólares em investimentos nos próximos 10 anos. Acabou o AI? Não. Tá? Se a gente for ver esse ano, teve uma volatilidade em termos de expectativas em relação ao tema de inteligência artificial muito grande. A nossa expectativa é que ele vai continuar. Amanhã vai ser um novo modelo, o pessoal vai descobrir alguma coisa bacana, e aí todo mundo vai lá e essas empresas vão decolar de novo. Né? Aí vai vir alguma notícia ruim, alguém vai falar alguma coisa, elas vão voltar a cair. No agregado, a gente acha que é um tema positivo. As perguntas chaves, e quem sabe em 2026 a gente vai conseguir ver algumas respostas para essas perguntas, são: quando que a inteligência artificial vai começar a se traduzir em números de produtividade? Ou seja, a produção por trabalhador, ela vai começar a aumentar de forma, vamos dizer, estatisticamente mensurável após a inteligência artificial? Quando? Ano que vem? Daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos? Essa pergunta é chave. Por quê? Porque é o impacto da inteligência artificial no crescimento econômico. Tá? Uma outra pergunta é a viabilidade econômica da inteligência artificial. Né? A inteligência artificial, ela, para as empresas de tecnologia que estão investindo uma fortuna nisso, quando que ela vai começar de fato a transformar o resultado das empresas? E aqui, respondendo só uma possível dúvida. Mas e o paralelo com a crise de 2001? É diferente. Não quer dizer que não tenham grandes excessos acontecendo, mas é bem diferente. Essas empresas, principalmente as Magnificent Seven, estão usando recursos próprios. São empresas que têm uma margem muito alta. Estão usando recursos próprios para fazer esses grandes investimentos. Tá? Aonde sim, eu acho que vale a pena abrir o olho, ter uma certa preocupação, é tudo que está acontecendo em volta do tema de inteligência artificial. Aquele monte de empresa que está se alavancando para construir data center, para fazer, enfim, uma série de investimentos mais ao redor da infraestrutura para a inteligência artificial. E eu, pessoalmente, me preocuparia um pouco mais com o que está acontecendo lá. Não sei se está tendo excesso ou não,
não acompanho, já é um nicho de crédito privado que eu olho mais os mercados públicos. Mas são alguns pontos interessantes eu acho que para a gente monitorar em relação à inteligência artificial. A gente tem, de forma geral, uma visão positiva, mas existe uma imprevisibilidade. Né? Mais do que talvez uma comparação com 2000, 2001, talvez é uma comparação interessante com o ciclo da década de 90, né? Que foi o boom das telecom. Foi o período em que se colocou a internet, a linha, toda a rede de transmissão, tudo mais, e que hoje permitiu o que a gente tem hoje de internet. Talvez todo esse investimento em infraestrutura, ele possa levar a alguns excessos, pode levar a alguns tombos, mas quem sabe, por exemplo, ao alto consumo de energia, que depende da inteligência artificial, não leve a inovação também no lado de produção e transmissão não fugiu, de energia. Enfim, razões para se preocupar, mas acho que tem muitas razões para ficar otimista também. Gente, eu vou parar aqui porque eu me excedi no horário, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu tenho mais... Como é que você vê a questão de inteligência artificial versus emprego, por exemplo, né, que é uma preocupação do Fed? Você acha que assim, podemos ter um desemprego crescente por conta da inteligência artificial, principalmente assim, as gerações mais novas, né? A gente tem ainda experiência, sabe como usar a inteligência artificial para aumentar a produtividade, né? Mas alguém que começa hoje no mercado de trabalho, talvez não tenha essa experiência para usar a inteligência artificial de uma forma a aumentar a produtividade da empresa. Como é que vocês enxergam isso? De novo, é difícil. Aqui é total chute. Mas assim, a gente pode ver algum impacto no curto prazo. Acho difícil no longo prazo. Até porque tem muito aquela questão, aquele paradoxo, né, o jovem ele já vem com uma cabeça muito diferente sobre a tecnologia. Né? Então, assim, como é que vai ser esse processo, eu não sei. Eu acho que talvez eu vou adotar o lado mais otimista da discussão, de que é justamente isso. Eu acho que o jovem que sair para o mercado de trabalho, ele vai pensar sobre, talvez ele vai estar é muito mais natural para ele usar a inteligência artificial do que é para a maioria que está aqui. Né? Inclusive, por exemplo, eu vou compartilhar um exemplo meu. Hoje a gente usa bastante, a gente trabalha muito com programação e tal, a gente usa muito inteligência artificial. Mas assim, eu tenho certeza que eu estou usando de um jeito que, sei lá, talvez a molecada que está na faculdade de engenharia hoje deve achar que eu sou um banana, porque eu fico lá e pergunto, eu quero fazer isso, isso e isso. Aí ele vai lá e me dá a resposta. Eu sei que tem implementações de gente que cria software inteiro, fala assim, eu quero isso, supervisiona, agora muda aquilo e faz o negócio de um outro jeito. Né? Tem muita coisa que só depois que eu escrevi um texto ou pensei em alguma coisa, eu paro, e se eu tivesse feito com inteligência artificial? Né? Então eu acho que nesse sentido, eu acho que essa mudança generacional, essa turma mais jovem entrando no mercado de trabalho, eu acho que provavelmente vai ter um impacto positivo. Dito isso, tem outra pergunta que é o efeito democratizador da inteligência artificial. Sim. Porque de duas uma. Se a inteligência artificial ela facilitar o acesso de jovens, de qualquer pessoa, à utilização e fazer qualquer pessoa ser mais produtiva, então provavelmente a gente vai ver um benefício mais amplo. Se for algo cada vez mais técnico, ou seja, precisa de um background super técnico para você conseguir utilizar isso, do que vai ser a alta performance do futuro, a desigualdade ela provavelmente vai continuar aumentando. E é aqueles medos de uma elite da inteligência artificial, eles continuam relevantes. Então acho que assim, é um tema muito interessante, mas é um tema que tem muita pergunta ainda em aberto. Né? Não sei, na dúvida é aquilo, assim, quem não está usando é bom considerar usar. Sim. Né? Porque alguma coisa tem ali. Assim, de novo, olhando pela minha própria perspectiva, a inteligência artificial aumentou muito a produtividade do meu time. Aumentou, assim, mas muito. A gente sempre teve esse viés de programar, de automação e por aí vai. Hoje o nível de automação que a gente consegue fazer, com a velocidade que a gente consegue fazer, ele é muito grande. Aí eu me pergunto, será que a automação que a gente está conseguindo fazer hoje, ela vai fazer com que eu talvez não pense em contratar alguém quando no formato atual, anterior, talvez eu contratasse? Eu acho que sim.
Eu acho que sim. Né? E de novo, tem N formas, assim, tem, enfim... Pode mudar o perfil de quem você contrata, né? Um cara que tem... Até comentário sobre isso, eu vi um gráfico esses dias sobre empregabilidade por nível de senioridade. Abriu uma boca de jacaré nos Estados Unidos para funcionários mais júniores. A taxa de contratação de mais júniores está mudando a curva, não caiu, tá? Em relação à contratação dos seniors. Os seniors continuam a tendência de crescimento e os júniores, não sei se esse é efeito de Posso colaborar um dado pessoal. Eu tenho um filho que está na faculdade lá, está no 3º ano, né? Então, quer dizer, está se preparando para vir para o mercado de trabalho. A dificuldade que eu vejo hoje desse júnior que está vindo para o mercado de trabalho versus o que eu vi há 7, 8 anos atrás é imensa. Ele vai ter muito mais dificuldade. A primeira coisa é furar a bolha do AI quando ele chega no recursos humanos. Ele não tem uma primeira entrevista como a gente tinha talvez na nossa época, que você chegava, mandava um currículo, fazia uma entrevista. A primeira coisa é furar a bolha do AI. Quer dizer, então ele se prepara para isso. Ele furou essa bolha, ele tem que estar preparado para os próximos passos, que aí sim os passos tradicionais. E isso está, vamos dizer, travando os juniors de entrada no mercado de trabalho. Por quê? Porque, em geral, o senior, ele fura a bolha, né, do AI muito mais fácil. Por quê? Porque ele tem experiência. Então, quando ele já trabalha no mercado, já tem algum nível de experiência, então quando ele coloca isso, ele coloca ali a hashtag, a análise de dados, que o outro nunca fez, ele fura muito mais fácil. Entendeu? Quer dizer, esse é um dado interessante, eu também vi alguma coisa muito similar a isso, e eu estou aplicando, inclusive, junto ao meu filho, que é um caso pessoal. Entendeu? Porque eles estão tendo dificuldades assim, absurdas em ingressar no mercado de trabalho tradicional. E eu acho que isso tende a ser normal, uma normalização para ir para frente. Deve se corrigir em algum momento, mas hoje eu posso dizer que nos próximos 3 a 5 anos a gente vai conviver muito com isso. E essa curva que hoje está ligeiramente inclinada, ela tem uma tendência, inclusive, de inclinar mais para baixo ainda. Isso, essa boca de jacaré talvez ampliar. Porque se você olha nos Estados Unidos, hoje em dia é natural você ver uma pessoa sendo contratada com 62 anos de idade. É normal. Entendeu? Quer dizer, aqui talvez ainda não tenha chegado nesse nível, mas lá a pessoa tá bom. Um senior é uma pessoa que trabalha, que é produtivo, que está bem de saúde, ele pode ser contratado tranquilamente. Entendeu? Dentro de um escopo de trabalho que uma empresa está buscando, banco, eu que vim de banco, trabalhei muito tempo em banco lá, é normal você ir numa agência, uma pessoa trabalhando dentro do banco, numa área de análise, com acima de 60 anos. Normal. E antigamente 70 anos era meio o ponto máximo, né? Chegou nos 60 vai se aposentar, e daí, não, agora esticou, ele vai para 65 pelo menos. Quer dizer, mudou bastante a linha de pensamento. Daniel, eu queria voltar numa temática que você trouxe. Na verdade, eu queria trazer dois pontos. Primeiro, você falou, eu fiquei bem curiosa aí, até para entender a tese, porque a gente escuta falar muito de bolha, né? E você trouxe aqui a temática das 7 magníficas e a precificação disso daqui para frente. Já entendi que a dúvida permanece, mas que vocês estão com um olhar um pouco mais positivo para isso. Mas você citou lá atrás a questão de América Latina, mercados emergentes, aí você falou, a gente está mais otimista para a Ásia do que a América Latina. Queria trazer um pouco o olhar para o Brasil. Você mencionou a questão da redução de taxa de juros. A gente ainda vê aqui esse diferencial de juros. A gente sabe o mundo que a gente está inserido aqui e esse patamar aparentemente ainda alto no Brasil de juros. Olhando para esses nossos clientes que são investidores locais e offshore, qual que é a tua leitura para o mercado brasileiro e por que a América Latina não é o viés da Templeton agora? Tá. Bom, acho que são boas perguntas. Vou tentar ser breve dentro do possível. Acho que a questão da inteligência artificial, o tema da valuation, eu acho que assim, ele é um ponto relevante e ele vai levar a volatilidade como a gente está vendo em novembro. Tá?
e não acho que é uma bolha, principalmente as grandes empresas, Magnificent Seven não são uma bolha, porque eles usam recurso próprio. Então, assim, se eu tenho uma margem enorme, um crescimento de receitas enorme todo ano, eu posso usar a parte desse resultado que eu gero para fazer um grande nível de investimento, que virou existencial. Esses caras não tem como, ele não tem como sair mais desse ritmo de investimento em inteligência artificial. O impacto é mais na geração de fluxo de caixa. Né? O meu resultado contábil ele pode ser ótimo, eu vou ter lá uma baita de uma margem de lucro, mas eu posso pegar todo esse lucro aqui, pegar e fazer um grande investimento e no final do dia talvez me sobrar pouco caixa. Acho que é um ponto de contato. Acho que talvez, na questão de bolha, talvez acho que um dos pontos mais importantes a serem monitorados hoje existe uma relação meio circular entre as grandes empresas de tecnologia, né? Que é as empresas compram chips da NVIDIA, que aí faz um caminho de dinheiro, mas aí a NVIDIA vai lá e faz acordos com essas mesmas empresas e você meio que tem um negócio rodando, que não necessariamente é um problema, mas você tem um pequeno grupo de empresas que está movendo toda uma tendência. Então acho que é um ponto. Talvez o que eu diria aqui é o seguinte, a gente tem uma visão positiva, acho que a tecnologia vai continuar evoluindo. O que sim eu acho que pode acontecer é a gente ter um caminho bem volátil até lá. Onde pode ser que, assim, se amanhã, ano que vem, a grande salto de produtividade de inteligência artificial não acontecer, ele pode gerar uma frustração no mercado e um movimento de risk-off relevante dentro, assim, não ficaria surpreso, não ia ficar feliz. Desculpa te interromper, mas é que daí, então, esse embate China e Estados Unidos, você não dá tanto peso, porque o que a gente escuta é que uma possível quebra dessas relações políticas poderia afetar diretamente a economia americana. Essas empresas que se autofinanciam. Sim, não, mas a questão com a China eu acho que não. Acho que assim, e aí é uma questão também política. É importante para os Estados Unidos, para o governo americano ser o líder em inteligência artificial, assim como é importante para o governo chinês ser relevante em inteligência artificial. Tá? Eu acho que o governo, por exemplo, no começo do governo se viu uma relação escrita, você não sabia muito o que ia fazer com as empresas de tecnologia. De repente todos os líderes de empresas de tecnologia começaram a tentar ser amigos do Trump, até o Zuckerberg lá, que é mais diferentão, lá tentando se aproximar. Mas eu acho que é estratégico. Assim, ficou claro para todo mundo. Tipo assim, ou você avança em inteligência artificial, ou você vai ficar para trás. Se você quer ser um superpoder no mundo geopolítico, você precisa ser dominante em inteligência artificial. E aí, boa sorte para a Europa. Né? Então, assim, eu acho que esse é um tema importante. Eu acho que a questão de ruptura entre Estados Unidos e China, ela não vai acontecer. Tá? Vou arriscar fazer uma previsão minha, tá? Não é a Frank, tá? Não vai acontecer. Existe um nível de interdependência muito grande. E assim, uma ruptura ali ia ser mortal para os dois lados. Né? Tipo assim, você pode fingir que você não depende tanto, você pode não falar, você pode bater aí no público, mas assim, no final do dia o mundo ficou pequeno, né? Não tem como você fugir, são as duas maiores economias, precisam se relacionar. Agora sim, vai ser tipo uma guerra fria? Né? Talvez. Né? Por exemplo, talvez a China, em vez de focar no poder computacional dos modelos, vai focar mais na eficiência dos modelos, no consumo de poder computacional e de energia. Pode ser um ramo interessante. Né? Será mesmo que o futuro da inteligência artificial é atingir a superinteligência? Eu não sei, aí já é para turma mais técnica, eu não tenho como opinar. Mas eu acho que assim, China e Estados Unidos vão continuar na frente desse processo. Eu acho que os Estados Unidos vai continuar, onde possível, tentando meio que minar o caminho da China. Então você não vai acessar mais esse chip, ou você só vai acessar chip antigo da NVIDIA, vai ter uns... Do outro lado da China tem as terras raras, né? É isso, assim, o mundo é muito pequeno. Não dá para você falar, fechei a porta, amigo, tchau. E aí, só para tocar no ponto de América Latina e Brasil. Talvez é uma visão simplista, mas são algumas coisas engraçadas. A minha carreira inteira eu fiz olhando investimento internacional. Então, talvez olhando um pouco o Brasil. Então, acho que assim, tem algumas coisas que são muito simples quando o cara está sentado em Londres ou Nova York, que está fazendo gestão de um grande hedge fund, ele pensa sobre o Brasil.
Então vamos por algumas coisas. Eu falei, valuation baixo, né? Ou seja, valuation atrativo, ele não é indicador de retorno de curto prazo. Quanto tempo o Ibovespa não ficou entre os 7 e 9 vezes preço-lucro? Né? Esse é um ponto importante. Aí entra um pouco com o tema de juros. Tá? Mas eu vou começar pela parte de ações, porque aí acho que a gente consegue construir uma linha legal. Se eu sou o gestor de um hedge fund em Londres, eu olho as empresas brasileiras, empresas bem geridas, tradicionais, geram um fluxo de caixa legal, estão negociando a preço super baixo. Por que eu não compro essas empresas? Porque eu, como um gestor internacional, meu portfólio está medido em quê? Em dólares, pounds, em euros. Quando eu ajusto o fluxo de caixa esperado dessas empresas, pelo preço delas, mas eu vou embutir nisso minha expectativa em relação ao câmbio, aí fica meio ruim. Né? Pelo menos foi o caso durante muito tempo. Tá? Então, assim, eu acho que esse é um pensamento importante. Muitas vezes a gente fala de mercados, tipo, a gente no Brasil fala bolsa, 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 bolsa. Né? O gringo vai entrar, o gringo não vai entrar, né? Todo esse tema. Eu diria que não só uma questão de valor baixo, eu acho que assim, o valuation extremamente baixo ele importa, mas a expectativa em relação ao câmbio ela importa demais. Tá? O número não está atualizado, mas se a gente olha, acho que o dólar real em 15 anos até final de 23, que foi uma estatística que a gente calculou, tinha o dólar se valorizou algo próximo de 7,3 versus o real por ano, uma vol de 15%. Tá? É muita coisa. E se você pensar no crescimento de um fluxo de caixa de uma empresa, isso é relevante. Aí entra a questão de juros. Né? Eu acho que hoje o Brasil está dando uma certa sorte, porque na verdade não é. O real se valorizou, sim, mas grande parte do movimento que a gente viu foi o dólar se desvalorizando no mundo todo. Então a gente olha o DXY, né, que é o índice de dólar versus os pares desenvolvidos, ele foi do seu 108, 109, chegou a bater 98, agora está 99 alguma coisa. Então, aí colocando a perspectiva sobre por que a gente estava overweight, renda fixa emergente em moeda local. A expectativa geral e expectativa sobre moeda é uma coisa horrorosa, mas vamos dizer, se você espera estabilidade de câmbio, né, principalmente o real dólar, a curva de juros brasileira está muito atrativa. Assim, é algo que pode ser assim, a oportunidade em vários aspectos. Eu não ficaria surpreso se qualquer sinalização mais positiva no lado político aqui não trouxer um fluxo pesado do gringo vindo para cá fazendo o famoso carry trade. Né? Agora sim, até dividindo com vocês, eu converso muito com outros gestores de mercados emergentes ou gestores globais, o pessoal vem bater papo comigo, algumas coisas. Ninguém me pergunta sobre bolsa, só me pergunta sobre NTNB. Tá? Então assim, eu virei o cara que assim, sei lá, acho que a única B que eu negociei na vida foi para minha própria conta pessoal, nunca para um portfólio, mas o cara veio me perguntar de B. Esse é um. Liga pra mim que... Então já vou passar o contato. Mas acho que esse é um ponto interessante, né? Ninguém pergunta de bolsa, tá? Esse é um ponto importante. E acho que só para ilustrar, acho que o Brasil perdeu muita relevância, né? Quando eu comecei no mercado há quase 30 anos atrás, o Brasil era 30%, 35% do índice de emergentes. Hoje é menos de 5%, né? 2%, 3%. Então, assim, o Brasil perdeu relevância, o Brasil não evoluiu nesses últimos 20, 30 anos. A Ásia dominou, né? Hoje é China, Índia, Coreia do Sul e Taiwan. O resto é uns cacarecos que sobraram. Mas acho que um outro ponto sobre a questão do Brasil, um outro comentário que é comum a gente ver gestor falando, tá? Esses são comentários que não saem numa carta de investimento. Pô, o Brasil tá legal, né? Tá atrativo. Deixa andar um pouquinho mais e aí eu entro. Eu não vou chegar cedo na festa. Não, mas assim, eu não quero chegar cedo na festa. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque a quantidade de vezes que esses caras, principalmente a turma com mais cabelo branco, já quebrou a cara tentando pegar um movimento técnico em Brasil, é muito grande. Infelizmente, a gente tem uma tradição aí em frustrações do lado político muito grandes. Então esse cara já quebrou a cara muitas vezes. Então assim, você vê que claramente tem muita gente acompanhando, mas você vê que o movimento do cara de fato colocar o pé na água ali, começar a tomar risco no portfólio, ele é pequeno.
né? Uma discussão que eu tive há tempos atrás com um alocador global, ele falou, porra, B está muito atrativo, vou comprar. Eu vou colocar só um pouquinho no portfólio, vou comprar duration, vou comprar uma B bem longa ali no portfólio. Cara, eu concordo, tá atrativo, mas vai na curta. Quando você errar, não machuca tanto. Entendeu? E eu tô falando isso por quê? Porque, eu não sei se vocês lembram, isso foi em meio de 23 ou 24, que bateu o IPCA mais 6. Aí era... IPCA mais 6. Porra, aí tem um monte de estudo IPCA mais 6, toda vez o pessoal ganha muito dinheiro, por aí vai. IPCA mais 6 vira IPCA mais 6,5. Né? E o mercado lá fora bombando. Aí IPCA mais 6,5 vira IPCA mais 7. E aí a gente está hoje, sei lá, não olha tão pouco. 7,20, 7,30. 7,20, 7,30. Tá? De novo, se a expectativa de uma pessoa é estabilidade cambial, eu acho que os ativos de risco brasileiro estão muito atrativos, inclusive o Bolsa, mas assim, claramente muito mais a NTNB. O prêmio que a NTNB paga, né, não fiz nenhum cálculo de prêmio de risco para a Bolsa Brasil, mas assim, tradicionalmente a Bolsa Brasil tem até um prêmio de risco negativo, né, não sei como é que está hoje, mas assim, a B está muito atrativo. Então eu diria... Talvez quando a gente fala de emergências, a gente quer... Atenção, a volatilidade dos títulos públicos da B, principalmente em longa, está maior, muito maior do que o Bovespa, historicamente nunca foi, né? Esse que está chamando muita atenção. E a verdade existe ali de novo, aí a Pompeia sabe falar 10 vezes melhor do que eu, mas existe uma expectativa muito grande em relação ao lado político. O gringo também está olhando, está acontecendo no lado político. Qual que vai ser o resultado das eleições? Isso vai ser chave para o Brasil talvez caminhar para um lado ou para o outro. Ou pelo menos sinalizar que vai caminhar para um lado ou para o outro. Então, assim, talvez acho que a única coisa que eu fecharia e reforçaria nesse ponto de mercados emergentes é sempre que a gente for pensar como que o gringo está pensando nas classes de ativos brasileiras, tem sempre levar em consideração qual que é a expectativa do gringo em relação ao câmbio. A atratividade do ativo brasileiro precisa ser ajustada ao câmbio para alguém que faz gestão de um portfólio em dólares ou em euro. Acho que esse é o ponto. Deixa eu pegar um gancho aqui. Um dos nossos temas aqui é a diversificação. Eu estou nesse mercado aqui de investimentos internacionais há pelo menos 35 anos. Hoje houve basicamente uma democratização do acesso ao investimento internacional, uma coisa que não existia no passado. Você falou no início, por exemplo, que vocês atuam muito forte no institucional. Tá? Como é que o institucional olha essa alocação, como é que ele busca, o que ele faz efetivamente? Porque na pessoa física, a gente trabalha em geral aqui com a pessoa física, a gente olha o modelo de alocação, a gente fala com todos os gestores e busca, vamos dizer, um modelo ótimo de alocação. Mas aí acho que eu gostaria de entender como é que você vê o institucional buscando. Eu sei que cada vez ele pode ampliar mais, aí, pelo menos em percentual, a participação lá fora, mas como é que as grandes fundações aqui, né, são bilhões de reais administrados, como é que eles estão enxergando esse movimento de diversificação internacional? Então, esse é um ponto muito interessante, né? Eu venho do mundo pessoa física indo para o mundo institucional. O Brasil é o único lugar, para variar, a exceção do Brasil, em que o institucional talvez está aprendendo, está passando por alguma coisa que a pessoa física já passou. Né? Por quê? Porque em 2018 muda a regulação a 4994, que passa a permitir o investimento internacional para fundos de pensão. Então, a gente está falando aqui, a gente o primeiro RFP que começou em 2018, mas ele foi acontecer mesmo em 2019, então a gente está no 6º ano da permissão para o investimento internacional. Então, assim, o que a gente vê é um momento muito interessante, muita demanda, muita gente querendo entrar, muito receio, por acho que falta de conhecimento, até porque, assim, a regulação ela restringe o investimento internacional para um fundo de pensão a 10% do portfólio total. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque isso também vai restringir a alocação de recursos humanos dentro de uma fundação. Se eu só posso 10% do meu portfólio, ou eu sou um dos top 5 que são gigantescos, ou como é que eu vou pegar e contratar uma equipe para olhar internacional? 90% do meu investimento tem que ser no mercado local. Eu tenho estratégia, macroalocação, funciona legal. Para o internacional complica. Então esse é um ramo que para a gente está sendo muito legal, está indo muito bem. Mas assim, o que a gente vê, tá? Eu acho que o argumento ele
ele é um pouco mais específico tecnicamente. Primeiro, fundos de pensão eles são estruturalmente alocados em NTNBs. Né? Porque você pega a meta atuarial, objetivos de retorno, é sempre IPCA mais um prêmio. Agora de você poder marcar na curva, né? É isso cara, isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso absurdo. Eu vou até me segurar aqui para não usar termos não educados, mas quando a gente olha o investidor institucional, ele tem assim, a meta dele é IPCA mais alguma coisa, INPC e tudo mais. Então, esse investidor ele vai estruturalmente comprar NTNB para imunizar o portfólio deles. Tá? Aí a pergunta que fica é o seguinte, qual que é o melhor diversificador para um portfólio investido em NTNBs, estruturalmente investido em NTNBs? E esse é um ponto que a gente vê mantendo muitos clientes, é o investimento internacional com exposição cambial. Por quê? Porque historicamente o câmbio tem uma correlação negativa com ativos de risco Brasil. Se tem um movimento pró-risco no Brasil, normalmente, 2025 está sendo um pouco da exceção, normalmente você tem o quê? Eu compro reais, com esses reais eu compro B, compro pré, compro bolsa e por aí vai. Então existe uma correlação que também é fundamental, não é só estatística. O contrário também é verdade. Né? Bateu aquele pânico de Brasil, todo mundo vende qualquer ativo de risco aqui, vende real, compra dólar e vai para fora. Então o investimento no exterior ele tem esse potencial diversificador para um fundo de pensão. Tá? Então eu diria que esse talvez é um dos maiores pontos. Quais são algumas diferenças versus o que eu acho que o mundo da pessoa física? No mundo da pessoa física tem muito uma busca por renda fixa, às vezes uma renda fixa, talvez pela aquela característica, a cultura do investidor local, mais curto prazo, um pouco mais de carrego. O investidor institucional, de maneira geral, ele está indo muito mais para ações. Em segundo lugar, a parte, vamos dizer, tipo multimercados, hedge funds. O último lugar é renda fixa. Último lugar. A renda fixa, muitas vezes, o pessoal acaba fazendo investimentos, acho que em linha com o que a gente vê no portfólio pessoa física, eu vou pegar um fundo de crédito, alguma coisa que tem um yield mais atrativo, com hedge cambial, só para diversificar os prêmios de risco, mas ainda manter aquela estrutura de portfólio bem coladinha ali no que é principalmente o CDI. Isso nos planos de contribuição definido. Mas, assim, muita demanda por equities e por alternativos líquidos. Você acha que se esse percentual fosse acima de 10%, fatalmente os fundos iriam também? Eu acho que assim, sim, mas não agora. Porque agora... Assim, no momento você não precisa fazer nada. Minha meta é IPCA mais 5. Aí eu vou lá e posso comprar a curva inteira de B pagando IPCA mais 7 alguma coisa. Então eu imunizei meu portfólio. Qual que é o meu risco? O meu risco é o risco de reinvestimento. Claro. O meu risco de reinvestimento, qual que é o melhor, vamos dizer, mitigador desse risco? É o ativo internacional com exposição cambial. Ou se você tem enfim, aí já entra uma discussão de gestão de passivo ativo. Mas se você tem um superávit do plano, provavelmente o investimento internacional também é bom por causa da correlação negativa. Claro. Aí Pegando um pouquinho dessa questão de alocação na renda fixa e até do bias brasileiro, né, de produção contínua lá fora, tem papéis brasileiros, mas em renda fixa, pegando até um gancho do Howard Marks, da questão dos retornos de renda fixa estarem muito próximos de retornos esperados de bolsa. Né? Se a gente conseguiu, no passado, pegar retornos próximos de 6, 7% ao ano em dólar, num papel do Itaú, empresas bem seguras aqui para nós. Como é que eu justifico a ida para uma bolsa de valores lá fora, que historicamente retornos bem atrativos, mas que são volatilidades que são desconhecidas e um negócio que assim, já está garantido versus o esperado, o incerto, né? Como é que o institucional não compra papel brasileiro, né? Assim, qual a expectativa de retorno para a bolsa, olhando, que me faça justificar eu migrar um portfólio para ações? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Uma coisa é juro zero lá fora, agora com Treasury 3, 4... o que eu te diria é o seguinte, eu acho que, e é um ótimo ponto, eu acho assim, o problema é você investir em base expectativa de retorno, tá? Eu particularmente sou cético em relação a isso, a gente usa para fazer otimização de portfólios, mas é um exercício que eu acho que ele é intelectualmente legal, praticamente não muito, tá?
A expectativa de retorno ela funciona em alguns casos. Para renda fixa ela funciona. Se meu yield hoje ele é 7% e eu estou comprando um bond que vence em 5 anos, eu vou ganhar provavelmente os 7% e esse bond não dá calote. O mercado de renda variável ele é bem mais complicado. Eu acho que essa medida aí do Equity Risk Premium, eu acho que ela reforça o problema do valuation muito alto versus a renda fixa, mas eu não acho que ela é tão representativa de retorno de longo prazo. O que eu acho, talvez a interpretação adequada é talvez eu tomar cuidado em quanto que eu vou alocar em renda variável. Tá? Eu acho que assim, nunca a recomendação de portfólios é menos diversificação, porque eu tenho uma expectativa de retorno maior aqui ou ali. Acho que talvez a recomendação é muito mais como é que você vai fazer o tamanho de uma posição dentro do seu portfólio. Se eu vejo uma atratividade relativa mais baixa para renda variável, talvez eu vou ter um pouco menos do que eu teria em outro cenário. Mas eu acho que a diversificação ela ainda é muito boa. Até porque, sistematicamente falando, né, cara, é muito difícil você prever o retorno do mercado, né, o beta. Ele é muito difícil, todo mundo tenta, poucos conseguem, mas ele é muito difícil. Eu acho que assim, quando você pensa em dinâmica de portfólio, você vai falar assim, o mercado de ações americano ele é mais volátil do que a renda fixa. Sim, ele é mais volátil. Mas que riscos que você está colocando no seu portfólio? O risco do crédito, sei lá, Brasil ou crédito corporativo, ele faz sentido? Faz. Né? Mas não pode ser a única fonte de risco. Eu acho que o risco de ações, ele assusta muito porque é o risco da volatilidade. Mas quando você olha ações americanas, é o famoso balança, mas não quebra. A renda fixa é aquele negócio, às vezes não balança, mas quebra. Então eu acho que talvez eu te devolveria com essa provocação. Acho que a ação continua fazendo um papel. Até também tem um outro ponto ali que é, eu como investidor, eu quero participar do crescimento econômico global, né? Ou uma provocação, né, que tem no livro do David Swensen, que é o cara que bolou toda a teoria de alocação de portfólio para institucionais, cara, era o cara do endowment de Yale. É muito simples, mas no longo prazo, eu deveria ganhar mais dinheiro sendo dono de uma empresa ou emprestando dinheiro para essa empresa? Né? E eu acho que essa lógica ela permanece. Tá? Mesmo que a gente fale assim, as grandes empresas de tecnologia, não quer dizer que o retorno das outras ele é ruim, ou seja, quem comprou todo o resto do mercado sem as grandes empresas de tecnologia, esse cara está perdendo dinheiro. Não está. Não está. Ele ainda ganha talvez o Equity Risk Premium, talvez até mais um pouco. Mas minha visão é essa. Assim, sempre vou defender a diversificação. Uma coisa que a gente explorou aqui foi criptomoeda nesse mundo institucional. É um tema, não é? Não. E pra gente que é pessoa física... Cara, a regulação de fundos de pensão não permite. Não permite. Inclusive, a gente teve que fazer todo um trabalho com... Lá fora eu acho que permite... Mudou agora permite. Eu acho que permite, mas assim, você vê a alocação tipo de 1%, alguma coisa assim. 1% dos caras, né? Muito dinheiro. Mas aqui não permite. Inclusive, a gente teve que fazer um screening de todos os portfólios, os fundos que a gente investe, para garantir que não tinha nenhuma exposição, mas não tem. Gente, Fora, na pessoa física, você consegue participar, não só diretamente através dos wallets, comprando a moeda que pode se fazer, mas você tem algum problema de regulamentação, de como, vamos dizer assim, a participação dos bancos, efetivamente, das corretoras nesse meio. Então, você comprar o ETF, digamos, de Bitcoin, você consegue, porque você tem plena conversibilidade dele, transformar em dólar e voltar. Agora, por exemplo, se você compra efetivamente a moeda numa câmara de Bitcoin, você não consegue voltar com ela para a tua conta. Entendeu? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje de regulamentação. Então você manda o dinheiro para lá e você está preso no Bitcoin, ou você vai ter que negociar dentro da própria câmara, né? Achar uma fórmula de negociar. Então acho que esse é um dos problemas que a gente tem hoje. E o mais barato é o nosso, os ETFs de Bitcoin.